Olá! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do módulo de insegurança. E aí, como você está? Como foi assistir a primeira aula? Deu um gelinho na barriga aí, deu tudo certo? Já começou a se identificar? Agora a gente vai falar de um negócio muito importante, que é as nossas bases da insegurança. Vamos entender um pouquinho aí como é que a gente chegou aonde chegou, como é que funciona tudo isso. Vamos falar também sobre as nossas crenças que são construídas na nossa infância, na nossa adolescência. E também vamos entender como é que a gente faz para desfazer essas crenças e refazer novas, tá? Vamos lá, vamos juntos, que a gente vai dar conta aqui de entender. Vamos voltar na nossa infância, desconfortável talvez, mas faz parte do seu processo de desenvolvimento e de evolução pessoal, tá? Bom, como é que a sua segurança foi sendo formada ao decorrer dessa vida, né? Na primeira aula eu comentei um pouquinho sobre os reflexos que a gente recebe, alguns reforços que a gente recebe, alguns rótulos que a gente recebe, e tudo isso vai fazendo com que a gente se veja de forma diferente, afeta a nossa autoimagem, né? E tudo mais. Mas agora a gente vai entender um pouco mais profundamente sobre a infância e como que isso funciona. Por que é que eu tenho que trazer isso aqui para você agora? Porque é necessário que você se conheça. Aqui é simplesmente toda essa jornada, né? É a jornada de autoconhecimento. Então, tenho certeza que agora você vai acessar mais uma fase, mais uma etapa do seu conhecimento sobre você. Legal, né? Pois bem, vamos juntas, vamos juntos. Seguinte, caros queridos, a segurança, ela vem de berço? Pois é, e agora? A base da nossa segurança, ela é criada pelos nossos pais. Lá na nossa infância, os primeiros anos da nossa vida, os primeiros 3, 4 anos da nossa vida, são esses primeiros anos essenciais para o desenvolvimento da nossa segurança. Pois bem, fique pasmado aí com isso. Então, é quando a nossa mãe, ela vem com a função de nos proteger, de nos nutrir, de cuidar. Ela vem cuidar da nossa segurança. O pai, ele tem uma função de proteção, de orientação, de brincar, mas ele também tem a função de tirar o filho dessa mãe. Como assim? Porque senão as mães, elas entram ali no momento da super proteção, né? Essa super proteção, e é meio que, se puder, pega o filho e coloca debaixo da asa e deixa lá. Então o pai, ele vem com essa função de cortar um pouco isso. Calma, que esse cortar, isso que eu tô falando, é muito mais simbólico, né? Então é quando o pai vem lá e fala assim, vou levar pra escola, vamos sair daqui, vamos fazer outras coisas juntos. Então é como se esse pai, ele começasse a levar um pouco mais de liberdade para esse filho. E aí, o que acontece, né? Não, beleza, então tem ali a base que a mãe, ela cumpre com todas as funções que ela precisa, de amor, de proteção, de cuidado, de nutrição. O pai, com todas as funções que ele precisa, de orientação. Nossa, perfeito, né? Incrível. Orientação, proteção, mas aí não é assim que acontece na vida real, né? Nos contos de fadas nos contos de fadas tudo funciona no seu perfeito eixo, né? Na perfeição das coisas, tudo acontece. Mas na vida real não acontece. Na vida de Instagram talvez aconteça. Então não, na vida real a mãe tem que trabalhar, não fica 4 anos, né? Algumas conseguem, né? Mas não fica 4 anos, 3 anos ali nessa função de segurança para o filho, né? Então a mãe sai para trabalhar porque precisa trabalhar, às vezes não tem um pai, às vezes não é criado pelos pais, por outras pessoas, pelos avós, por exemplo, os pais separados. O formato mais normal é que esse momento em que a segurança está sendo criada não aconteça de fato como deveria acontecer, né? Pais disfuncionais, pais que brigam muito dentro do relacionamento, eles brigam, não tem segurança nenhuma no relacionamento deles. Você acha que eles vão conseguir dar segurança para a criança? Muito provavelmente não. Então, assim, no mundo real, a maioria das crianças, elas crescem sem essa base emocional de segurança. Eu cresci sem essa base emocional de segurança. Muito provavelmente você também cresceu, né? Mas e aí? Se a gente já vem desde a infância sem essa base de segurança,
significa o quê? Que é determinante? Que a gente é determinado a seguir uma vida inteira e sendo inseguros? Fica aí a reflexão para você. Não. Não é, porque a gente pode não ter tido essa segurança lá atrás, mas a gente constrói a nossa vida. A gente constrói novas bases de segurança. Inclusive, você tá aqui para isso, né? Para construir novas bases de segurança. Então, é super possível que você faça isso ser diferente. Então, assim, beleza. Aconteceu isso daí na infância, né? A gente já não tem a base de segurança lá desde a infância. Daí, querido, sabe o que acontece? A gente entra na adolescência. Meu Deus, como a adolescência é difícil, né? A adolescência é uma fase da vida, assim, que ela é pura comparação, ela é pura rejeição, é um negócio muito louco. E é tanto biológico, físico, hormonal, quanto principalmente psicológico, emocional, né? Enfim, então a gente vai lá e entra na adolescência. E quando a gente entra na adolescência, a gente quer pertencer a alguma coisa. Então a gente precisa pertencer a algum grupo. Então, se tá todo mundo pintando o cabelo de rosa, eu vou lá e pinto meu cabelo de rosa. Por quê? Porque eu quero pertencer àquele grupo. Eu quero fazer parte daquele grupo. E aí, se porventura esse grupo não me aceita, nossa, o que acontece? Se os grupos não aceitam, você já pega aquela dor diretamente focada em você. Eles não me aceitam porque eu não sou boa o suficiente. Eles não me aceitam porque eu sou feia. Eles não me aceitam porque eu não sou inteligente. Então você começa aí a tentar achar justificativas pelo motivo pelo qual você não entrou naquele grupo. Mas você nunca considera ou você não considerou que aquele grupo ele não aceitou porque eles estavam fechados para novos membros. Então a gente nunca considera o porquê do grupo, mas sim aquilo que a gente pode fazer para tentar justificar como se a gente fosse a pior pessoa do mundo. E aí, já aconteceu com você? Qual grupo de adolescência você queria usar? O que você fez? Né? Tem a galera de tudo, né? A galera do piercing, a galera do fundão, lembra dessa? Pois é, revelando aqui minha idade. A galera do fundão, e tinha os nerds, enfim, várias nomenclaturas, né? E a gente queria pertencer a algum desses grupos. E é normal essa nossa necessidade de pertencer. E quando a gente não é aceito, o que acontece? Insegurança. Insegurança na hora. Por quê? Você começa a justificar como você sendo o foco de tudo que há de ruim. Aí começa a acontecer o quê? Daí você começa a olhar pro lado e fala assim, beleza, vou tentar então entrar naquele grupo que o cabelo não é rosa, que o cabelo é azul. Aí você vai lá e tenta entrar naquele grupo. E aí você nem tenta. Você quer, mas você nem tenta, porque você já acha que não vai dar certo. Não vai dar certo, eles não vão te aceitar. E aí vem o quê? Reforça a insegurança. E aquela insegurança, ela começa a fazer parte de praticamente o dia a dia, desde a adolescência, né? Principalmente por conta da comparação. Aí você olha assim, nossa, aquela menina lá, ela tem o cabelo azul, né? Cabelo azul bem aqui na cintura, meu cabelo é curto e rosa. Nossa, com certeza ela é melhor do que eu. Então começa esse tipo de comparação assim de corpo, principalmente na adolescência, a gente compara muito corpo, né? Enfim, então assim, essas comparações elas vão lá e reforçam o quê? A insegurança, a insegurança, a insegurança. Mas desde sempre existe um medo por trás da insegurança. Se agora talvez tenha mudado ali a face do medo da sua adolescência para hoje, ou talvez não, talvez seja a mesma. Então, se a gente pensa, né? Qual é o medo por trás da insegurança? O que será que um adolescente tem medo? Muito importante que a gente consiga identificar. Exemplos, né? Exemplos do básico. Medo da morte, medo de ser julgado, medo da crítica, no caso, né? Medo de errar, medo da frustração. Então, todos esses medos que a gente sente faz com que a gente reforce essa insegurança fica presente e a gente acaba construindo crenças. E essas crenças, elas são construídas, geralmente, essas crenças que a gente leva até hoje, são crenças que elas foram construídas na nossa infância e na nossa adolescência. Crença de insuficiência,
crença de não pertencimento, não pertenço a lugar nenhum, não consigo nada. Crença de fracasso, de não ser amada, de não ser valorizada. Então, todo esse tipo de crença, ela é construída na infância e na adolescência por conta das vivências que a gente passa. Aí, conforme o tempo vai passando, toda situação que acontece, você começa a validar a sua crença. Então, acontece o seguinte, você tem a crença de... vamos falar de beleza, né? Que a gente tá falando da adolescência. Você tem a crença de que você não é bonita de jeito nenhum. Não é bonita, não sou bonita, meu Deus do céu, não consigo me achar bonita. Então, você tem essa crença. Ainda acontece o quê? Acontece situações em que você está vendo, nem é com você, mas você tá vendo. Você vê uma pessoa assim que você julga que aquela pessoa não é tão bonita. Aí você vê aquela pessoa levando um fora do namoradinho. Aí ao invés de você considerar tudo o que aconteceu, não, você só considera aquilo que você acredita. Ela terminou o relacionamento porque ela é feia. Beleza. Aí você faz o quê? Bom, se ela terminou o relacionamento porque ela é feia, eu nunca vou namorar na minha vida, porque eu sou feia. Então, veja só, que todas as situações que vão acontecendo, você vai pegando essas situações para reforçar aquilo que você acredita. Olha só que interessante. Como a nossa mente é maluca, mas ela é muito, 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 muito louca. É muito interessante, né? Eu sou apaixonada por isso. Mas enfim, aqui vamos então entender o que é essa crença, o que é um sistema de crenças. Um sistema de crenças é aquilo que a gente acredita desde a nossa infância, adolescência, coisas que a gente foi criando. E por que é um sistema de crenças? Porque nunca é uma coisa só. Existe uma única crença, que é a crença de base, e dessa crença de base temos algumas ramificações. E essas ramificações que a gente chama de sistema de crenças. Essas ramificações das crenças é a crença aqui de não sou bonita, né? Não sou boa o suficiente, vou ficar sozinha para sempre, enfim. Então, tem algumas ramificações dessa crença central. Como que funciona? As crenças, elas são criadas a partir de duas coisas, ou vivência ou observação. Então, você pode ter criado uma crença a partir daquilo que você viveu. Aconteceu comigo. Aconteceu uma única vez comigo e eu acredito que aquilo vai acontecer comigo para sempre. Nosso cérebro, ele é extremamente generalista. Então, ele faz muito dessa na nossa vida. Então, você acredita numa coisa que foi sendo construída e reforçada ao decorrer da vida. Você viveu aquilo ou não. Ou simplesmente você ouviu. Um exemplo clássico que eu escuto muito na clínica. Homem não presta. Homem não presta. Daí você fala assim, mas você já teve algum relacionamento sério? Não. Por que homem não presta? Porque a minha mãe falou que homem não presta. Minha mãe falou a vida inteira que eu não posso acreditar em homem porque homem não presta. Aí acontece que eu tenho uma tia que ela se envolveu num relacionamento super abusivo, pra você ver como o homem não presta. Aí a minha amiga, ela tava ficando com um cara e o cara traiu ela, pra você ver como o homem não presta. Então, é a crença a partir das situações que você não vivenciou, que você observou. Então, você observou a situação acontecendo com outras pessoas, você ouviu, você viu e você sentiu. Porque você ficou, né? Você sente quando uma pessoa vem com um discurso desse. Acontece que assim foi formado a crença também. Então, de tanto que você ouviu, sentiu e viu, aquilo gerou em você uma nova crença. Falei, caraca, é verdade, homem não presta, porque pra onde eu olho, todo mundo entra num relacionamento que não presta. Então, com certeza, homem não presta. Então, veja só, não foi uma situação que aconteceu com uma pessoa, mas mesmo assim ela tem essa crença. Então, não significa que pra você, que as crenças que você tem são apenas vivenciais. Não, elas são muitas vezes aprendidas também. Aquele sorriso, né? Tipo, meu Deus, e agora? Que medo. Eu desenhei aqui no quadro atrás, ali, eu desenhei 2 quadradinhos. O primeiro quadradinho são as nossas crenças vivenciais ou as nossas crenças criadas. Então, toda vez que foi acontecendo uma situação, o exemplo que eu dei, o homem não presta,
porque aconteceu aquilo ali com a vizinha, você pega uma bolinha e carimba naquela folha em branco. Cara, você nasce sem crença nenhuma. Você nasce uma tábula rasa. Você nasce assim, ó, uma folha em branco. É assim que você nasce. Conforme as situações vão acontecendo, vai carimbando, entendeu? Vai carimbando coisa. Então, aconteceu um negócio lá com a vizinha. Você vai lá e faz um carimbo da bolinha azul. Aí, beleza. Daí aconteceu outra situação, mais um carimbo. Outra situação, vivi a situação, mais um carimbo. Enfim, só sei que chega aí, nesse momento que você está da sua vida, que você tem uma página toda carimbada de bolinha azul. Essa página toda carimbada de bolinha azul é as suas crenças atuais. Aquilo que você acredita hoje, aquilo que está no centro da sua insegurança. Aí, beleza, perfeito, maravilha, entendi, Najma. Mas o que eu faço da minha vida agora que eu entendi que eu tenho um sistema de crenças? Bom, nós vamos precisar desconstruir essas crenças, porque essas crenças, aquilo que você ouviu, sentiu, viu ou viveu, elas foram se tornando verdade absoluta na sua vida, né? Então, se a pessoa botou lá um rótulo em você, se ela falou pra você que você não era inteligente, o que acontece? Você pegou aquilo como verdade absoluta, colocou, começou a carimbar situações a partir disso, e você acredita nisso até agora. Eu não sou boa o suficiente. Perfeito, legal, incrível, entendi. E agora? Agora a gente consegue desconstruir uma crença. Que alívio, hein? A gente consegue desconstruir uma crença. Da mesma forma que uma crença ela pode ser criada, a gente pode criar outras crenças. Então, o que a gente vai fazer da nossa vida agora, a partir de agora? Nós vamos modificar o nosso sistema de crenças. Como que funciona? Tá vendo as bolinhas aqui, ó? A segunda caixinha, que tem bolinha azul e vermelha, ali. Então, imagina só, você hoje, na sua vida, é o papel em branco cheio de bolinha azul, que são as crenças ruins, as crenças negativas que você tem sobre você. Aí, nós vamos fazer um novo sistema de crenças, que nós vamos aqui agora trabalhar quais são as crenças que você quer desenvolver na sua vida. Ao invés de você que tem a crença de incapacidade, que não consegue fazer as coisas, vamos desconstruir essa crença, construindo uma nova crença, uma crença de capacidade. Então, a gente pega esse papel em branco com as bolinhas azuis e a gente vai começar a adicionar novas crenças, carimbar novas coisas. Então, a gente vai lá e coloca um monte de bolinha vermelha, carimba a bolinha vermelha. Então, beleza, você fala assim, cara, crença de capacidade, perfeito. Como que eu vou fazer para construir essa nova crença? Bom, eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir e eu preciso vivenciar. Então, essas 4 coisas é o que você vai fazer para fazer uma nova crença, mas uma nova crença ao seu favor. Então, na crença de capacidade, você vai lá e começa a repetir para você que você é capaz, sim. Capaz do quê? Vamos pegar um exemplo. Que você é capaz de enfrentar uma apresentação de trabalho. Então, lembra que você estava com medo, né? No exemplo que eu dei. A pessoa estava com muito medo de fazer essa apresentação porque acreditava que não sabia falar em público. Essa é a crença dela. Não sei falar em público. Então, o que a gente faz? A gente começa a falar pra gente mesmo que a gente tem sim a capacidade de enfrentar uma situação de falar em público. Então, a gente repete isso várias vezes pra gente. A gente vai começar a ver pessoas que conseguem falar em público, não aquelas pessoas assim, né, que são especialistas nisso, pessoas que são palestrantes há 1000 anos. Não, pega uma pessoa ali no mesmo nível que você. Então, um colega de trabalho que fala muito bem em público, olha para aquela pessoa e fala assim, beleza, ó, essa pessoa consegue. Ela tem não é uma comparação ruim, tá? Não é isso. Mas ela consegue fazer, beleza. Então, tem pessoas que conseguem falar em público. Aí você começa a ouvir coisas, você vai começar a ouvir feedbacks de quando você fala. Pergunta para uma pessoa, fala assim, cara, o que você achou da minha apresentação? Ah, eu achei que foi legal, achei que foi interessante, beleza. Então você vai começar a ouvir coisas a respeito daquilo e você vai desconstruindo a ideia de que você não sabe falar em público. Aí você vai lá e vive, ou seja, você vai lá e entra em ação. Começa a fazer a apresentação em si. Então, essas repetições é o que vai te capacitar de ser uma folha de bolinhas
azuis e agora vermelhas. Quanto mais você viver, ouvir, sentir essa nova crença que você quer construir, mais bolinhas vermelhas você vai ter nessa folha carimbada. Vai ter uma hora que as bolinhas vermelhas elas vão superar as bolinhas azuis. E assim é feita uma nova crença de capacidade, uma nova crença que vai te ajudar a ser uma pessoa mais segura. Então, aqui, resumidamente, já vamos para essa parte, mas resumidamente, entenda que para que você trabalhe a sua insegurança, você precisa trabalhar as suas crenças que estão por trás desse medo. Por trás desse medo tem algumas crenças que fazem com que você alimente a insegurança e fique no lugar que você está. Agora você já entendeu como é que funciona esse sistema de crenças e também entendeu como fazer para desconstruir essa crença e construir novas. Então, portanto, vamos lá, vamos construir novas crenças através de situações que você vai viver, falar para você mesmo, ouvir e sentir, tá? Então, é sentir o quê? Ao invés de sentir medo, você começa a tentar procurar assim, beleza, se eu falei em público e aquela pessoa concordou comigo, senti que ela me afirmou. Legal, interessante. Então, não é sempre o aversivo. Ainda é o aversivo porque você está totalmente dominado pelo sistema de crenças ruins, né? Mas ao passar do tempo, conforme você vai colocando isso aqui em prática e construindo um novo sistema de crenças, você vai ver que vai ficar cada vez mais fácil. Sim, senhor. Sim, senhora, é assim mesmo. Por isso, nós vamos fazer essa atividade prática aqui. Você vai anotar quais são as suas crenças de incapacidade. O que você fala para você? Que você não consegue, que você não pode, medos da morte, medo enfim, todo tipo de crença, aquilo que você não acredita que você pode, que você consegue, e aquilo que você acredita, não ser bom o suficiente, ser um fracasso, de ser uma pessoa ruim, de não ser uma pessoa que tem valor, de ser uma pessoa que não se sente amada, tá? Então, traz à tona todas essas coisas que você vê, que você acredita, que faz parte dos teus pensamentos, do teu fluxo de pensamento diário, semanal. Anota tudo isso daqui nessa primeira atividade e a segunda parte é para você desconstruir essa crença, tá? Então, o que você vai falar e vai fazer? Então, você vai construir crenças contrárias. Então, por exemplo, se você tem a crença de que você não é capaz, você vai fazer uma crença contrária. Eu sou capaz. Capaz de quê? Eu sou capaz de enfrentar situações, eu sou capaz de ser seguro, eu sou capaz de fazer dar certo, tá? Então, você vai escrever crenças contrárias a isso. E no que você quer acreditar, no que você quer desenvolver. E isso daqui você precisa colocar num post-it, na tela do celular, enfim, qualquer coisa que você possa relembrar quais são as novas crenças. Porque lembra, é através da repetição que a gente instala uma nova crença, certo? E aí, o que você acha? Prontos para fazer isso? Prontos para mudar esse padrão de comportamento? Vamos para o novo? Vamos para a segurança? Vamos para um novo momento da nossa vida? Vamos junto, né? Então, muito obrigada, te espero na próxima aula. Beijo!